Sintonia, Sintonia, a revista que a cidade quer ouvir. Variedades pra valer. Sintonia é a revista que você não precisa ler. Sintonia, Sintonia, sempre um novo assunto pra você. Neuza Cipolle entra em sintonia com você. FEG. Pela FEG? Pela FEG Unesp. Maravilha! Sim. E trabalha lá no ITA. Fiz o mestrado lá. Fez o mestrado lá e na França também. Você morou fora. Você não morou na Irlanda? Não, quem foi que morou então? O filho de outra amiga que morou na Irlanda. O pessoal faz bastante intercâmbio para a Irlanda. Faz, Irlanda é bem comum também. Isso, é verdade. E você morou na França quanto tempo, João? 4 anos, quase 4 anos. 4 anos, monsieur? 4 anos, madame. Ah, que coisa! Sim. Gostoso. Lá é maravilhoso. É maravilhoso, né? Muito. E não quis ficar por lá, trabalhar? Eu tive uma bolsa da Unesp, na verdade, durante a graduação. Aí uma das condições da bolsa era que no fim eu voltasse para cá para acabar a faculdade aqui. Sei. E eu tinha que ficar 2 anos no Brasil depois da formação na França. Então, nesse período eu decidi fazer o mestrado, né? Aí eu fiz 2 anos no ITA para poder cumprir esse período do internship, dos 2 anos. Mas acabei resolvendo ficar depois. Né? Acabei resolvendo ficar por aqui. E infelizmente, no meio disso tudo, um acidente trágico leva seu pai embora. Sim. No começo da pandemia. No começo da pandemia, foi. Sim. Foi um acidente terrível com a sua mãe e com o seu pai, né? Sim. Mania de moto, né? Pois é. Bom, mas agora... E daí foi isso que deu o start para escrever, ou você sempre gostou de escrever, João? Sempre gostei de escrever. Eu quero falar agora com o escritor. Com o escritor. Deixamos o engenheiro de ladinho. Deixa o engenheiro de lado e tal, vamos bater um papo com o escritor. Acho que a escrita sempre esteve presente na minha vida, assim, de todas as formas. Né? Desde criança eu gostei de escrever, de ler. A leitura me deu vontade de escrever, acho que basicamente foi isso. A leitura me incentivou a escrever, eu queria fazer como os autores que eu lia, então sempre gostei de colocar em palavras, de fazer descrições de cenários, de sentimentos, então fez parte da minha vida. Mas foi a partir do meu pai que me deu vontade realmente de compartilhar com as pessoas o que eu escrevia inicialmente de forma terapêutica, como um desabafo mesmo, uma forma de colocar para fora algo que estava muito difícil de lidar dentro, né? Muito difícil mesmo, uma perda abrupta assim é muito difícil. E o João, para quem não sabe, já no primeiro livro vai ser o lançamento amanhã aqui nesse café que nós estamos. Venham para cá, 7 horas da noite, né? E ele 6h30. 6h30. E ele já fez parte da primeira feira literária de Guaratinguetá. Como é que foi isso? Como é que foi esse convite? E você participou da mesa dos escritores de Guaratinguetá, um jovem escritor com sua primeira obra. Está aqui vamos mostrar o livro. É uma novela que se chama Nossa Parte do Tempo. Que a ideia é justamente essa, falar um pouco do tempo que eu tive com o meu pai, foi a nossa parte disso. Então é um livro que fala muito sobre o luto, sobre a perda, mas também muito sobre a vida que a gente teve, as memórias que ficam, né, Neuza? O que fica é isso, é o que a gente guarda. E levei esse livro para a FLIG. Estive com ele aí no fim de semana, a convite do Tom, da Secretaria de Cultura, e da Aline, na mesa de escritores de Guaratinguetá, as pratas da casa, né? Foi bom, né? Foi chique, né? Foi muito gostoso. Eu mediei a primeira Pratas da Casa, na primeira FLIG. Que bacana, foi. Na primeira FLIG. Na primeira FLIG, Eu fiz a mediação também. Agora já são velhos os escritores. E é muito gostoso, né? É muito bom, muito bom. Olha, eu tava ouvindo, eu não sei se foi o Chico Sá, ou se foi o outro. Da noite, como é o nome dele? O Antônio Prata? Não, Antônio Prata não. O Loyola Brandão. O Loyola Brandão, Inácio Loyola Brandão. Eu não sei qual foi que falou que escrever é 90% técnica e 10% inspiração. Não sei quem foi que falou isso. Daqui a pouco eu estou dizendo que foi Loyola Brandão e não foi ele. Eu não me lembro quem foi, mas foi um escritor famoso assim já. Você acredita nisso? Porque técnica, como é que não é? Eu acredito que seja muito importante o trabalho. Tem uma frase do Einstein sobre isso que eu amo, que é a seguinte, que a inspiração me pegue trabalhando.
E para mim representa demais o processo de escrita, É. porque eu acho que eu tenho que estar preparado para receber a inspiração, eu tenho que estar no mundo disponível para receber as excitações do mundo. O mundo tem que me trazer o material para a escrita. Então eu acho que estar no mundo é importante para criar. Daí Viver, né? Viver, a vivência mesmo como fonte, né, para a escrita. Mas eu acho muito importante, às vezes, sentar e decidir, agora eu vou escrever, mesmo que não saia nada. Porque às vezes não sai nada mesmo, é normal ter o bloqueio. Nossa, menina, eu tenho uma dificuldade muito grande para escrever, eu sou de falar. E às vezes vem o bloqueio mesmo, faz parte, né? Você, assim, como é que foi? Então, para esse livro foi um pouco diferente, porque normalmente eu tenho vontade de escrever. De sentar e escrever e esperar a inspiração vir, esperar que ela me pegue trabalhando. Mas eu acho que esse livro eu tive que me forçar um pouco mais, porque foi um processo mais dolorido, por tudo que ele envolve, né? Então, muito Bom, sua mãe, como envolvido. psicólogo, mandou você pro terapeuta, claro. Sugeriu na época, né? Não tinha como evitar, eu acho. Essa sugestão, ainda mais partindo dela, ela sempre reconheceu a importância da terapia e tudo. Claro. Então ela com certeza me incentivou muito e foi muito importante fazer terapia nesse processo. Então penso assim, vai lá, tem uma sessão terapêutica, volta e escreve. A minha terapeuta ela incentivou muito o processo, isso foi muito bacana. Ela participou da escrita de certa forma, mas eu acho que é algo que eu teria feito mesmo sem a terapia em paralelo, sabe? Acho que era um ímpeto muito de dentro, essa vontade de falar sobre isso, de alguma forma homenagear meu pai mesmo. Sei, isso é uma homenagem. É uma homenagem. E um belo de um remédio. Espero que seja para os outros também. É isso que eu ia te perguntar. Para as pessoas que vão ler o seu livro, e que já leram, que vão ler o seu livro, o que você diria para elas? Olha, vai ser legal, não vai ser legal, olha, toma cuidado, olha, ou seja, alguma coisa. Eu diria que, como a morte acho que o luto é um dos grandes temas aí hoje em dia, né? Depois de uma pandemia, a gente está saindo de uma pandemia, então hoje se fala muito sobre morte, sobre perda, então eu acho que é importante desmistificar isso, né? Mas não digo que é um enfrentamento fácil. Eu acho que encarar um livro sobre luto, conversar sobre morte é muito delicado. Então eu acho que é uma leitura que, como outra leitura que fale sobre luto, exige coragem de quem está se propondo a entrar em contato com isso, porque todo mundo já passou, de certa forma, por alguma perda. Alguma perda. Algum tipo de perda. Porque então, não é só o luto, a morte em si, né? Exato. A morte, existe várias espécies de morte. Sim, né? o fim de um relacionamento, né? Uma perda de um período da minha vida que passou, é um tipo de luto. A perda de um emprego que você gostava muito também muitas formas de perda. Né? Trabalhar com luto é uma coisa muito difícil. Com certeza. Você é jovem, você tem menos de 30 anos, sem dúvida nenhuma. Eu também perdi meu pai com 24 anos. E foi 24 anos. Foi uma coisa... Praticamente a idade que eu perdi também. Então, mesma idade. É complicado, foi complicado, porque a sensação que eu tive naquela época foi assim, agora eu tenho que tomar conta da minha vida. Agora eu estou sozinho aqui. Agora eu estou sozinho aqui. É isso? É mais ou menos isso? Eu diria que sim, eu espero que com esse livro as pessoas se conectem com as muitas perdas que vão compondo a gente, né? Não só com as perdas de pessoas, mas com essa ideia de lidar com a falta. Eu acho que é um livro muito sobre falta, além de ser um livro sobre luto. A gente lidar com ausências e ver o que fazer com essas ausências e entender que elas compõem a gente, de certa forma, né? Fazer parte, não adianta fugir, né? Exato, elas vão modelando a história, então, a nossa história, né? Com certeza. E como é que sai disso? Como é que sai do luto? Do luto. Eu acho que o luto a gente não sai. Eu acho que não sai. Eu diria que não é um processo que eu consigo superar. Eu não vejo um momento que eu vou dizer, agora eu superei essa perda, porque eu acho que é insuperável mesmo. O luto, claro que ele vai se modificando com o tempo, né? Ele vai se dissipando, ele vai tomando outras formas. Mas eu acho que o luto sendo a continuidade da morte em quem fica, ele não vai se perder totalmente. Ele vai ser parte de mim. E eu acho que quando eu escrevo, eu quero... A coisa some. Não, e até em relação aos traumas. Eu conversei com a minha mãe recentemente, ela não lembra nada do acidente. E faz sentido que não lembre, porque a gente apaga o trauma. A gente apaga. E que bom que é assim. Né? Mas acho que a memória seletiva, ela tem esse ponto positivo, que a gente poder escolher o que a gente quer guardar. E o corpo também reage. O corpo muitas vezes escolhe por nós. Né? E acho que essa escolha faz parte do caminho. Não quero saber, eu tô aqui, enfim... Pronto, é muito gostoso. Agora, menino, me conte uma coisa com a permissão de chamá-lo de menino. Claro. Não é? É carinhoso. Claro, com certeza. Aí, e vem mais?
Vem Eu mais espero que crianças sim, por aí. Eu espero que sim. Eu tô com expectativas de continuar escrevendo, de me entregar a essa atividade que é muito prazerosa para mim. Eu acho que diz muito sobre o que eu sou. Acho que eu sempre fui escritor. Ele ficou talvez de lado, deixado um pouquinho acanhado em alguns momentos da vida, mas eu acho que agora está sendo o momento de deixar fluir. E quando eu decidi que eu ia escrever meu primeiro livro, tinha que ser esse. Eu descobri que tinha que ser sobre isso. Você primeiro descobriu que tinha que escrever um livro? Sim. E não tinha ideia do que seria? Acho que eu tinha muitas ideias meio misturadas, né? Mas não necessariamente uma ideia específica. Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, Carol. Carol, Carol. Nós estamos ao vivo aqui, Carol. Vem cá, é a proprietária. Vamos falar, já vem. Vem. Essa é a Carol, olha já. Gente. Nós estamos ao Boa vivo. tarde. Ela é proprietária do café aqui. Vem. Gostou? Tomar um café aqui. Vem tomar um café com a gente. Como é que é o nome dessa rua, Carol? Então, aqui é Rua Antônio Ribeiro da Cunha. O número é 1587. Antônio Ribeiro da Cunha. Então, já fazendo a propaganda dos meninos ali do lado do Teco, tá? Do Guará. Que nada! É ótimo, foi bom, Carol. A gente está convidando o pessoal para vir aqui amanhã, justamente. Isso mesmo. Para acompanhar o evento. Olha, a Ana Isabel dizendo isso mesmo, só aprendemos a lidar. Isso aí não estou conseguindo levantar. Ela deve estar falando do processo de luto. Do mesmo, processo né? de luto. Você aprende a lidar com isso, encarando mesmo. Fazendo parte, compondo, né, o que a gente é, de certa forma, porque acho que não existe realmente uma cura. Eu não acredito numa cicatrização, porque quando é uma pessoa muito querida assim, eu acho que não Ô, João, eu vou contar uma coisa para você. Quando meu pai faleceu, era aquela coisa antiga que tinha que sair o cortejo pela rua da cidade. Eu morava na frente do mercado municipal um sábado de manhã. Aqui em Guará mesmo. Aqui em Guará. Um sábado de manhã. Sai aquele cortejo ali na rua do mercado, cheio de gente, passa pelo meio da praça para ir para o cemitério. Hoje vai de carro, né? Sim, mas antigamente, faz mais de 30 anos isso, não é? Mais, eu acho. E foi lá. E eu não fui, eu fiquei com mamãe em casa. Muito bem. Anos depois eu tive que enterrar meu pai. Porque ficou faltando uma coisinha. Ficou faltando uma despedida, uma coisa. Porque foi de súbito também. Para você foi mais isso? Porque precisa isso. Precisa, eu não sei se é da cultura da gente. Olha, precisa ver muito. Entrar lá dentro da terra. Precisa muito para a mente assimilar um evento tão catastrófico mesmo, quanto a perda de um pai. Então eu acho que na pandemia muita gente comentou isso, né? Que quando os velórios não estavam sendo permitidos, muita gente que não acompanhou o enterro teve um processo de luto muito mais delicado. Isso. Porque não processou da mesma forma. Quem tem aquele momento ali de se dar conta, nossa, é real. É real. Porque eu vi relatos de pessoas que perderam entes queridos na pandemia e 5 meses depois vinha a lembrança de que a pessoa não tinha morrido. Porque a pessoa não teve um velório, não teve uma despedida, não teve um momento ali. Não vi. Isso faz muito sentido para mim. Eu acho que se não tivesse tido esse momento, eu teria tido um luto postergado. Acho que ele teria sido jogado para frente. Eu tive que depois, bom, sim, né? Tive que elaborar toda essa anos depois, né? Enterrado mas de alguma forma vez. simbólica, isso vai ser processado em algum momento. Vai ser processado de alguma forma. Você tem que processar isso, porque senão vai ficar te incomodando, né? Como se fosse uma coisa andando atrás de você, assim. A cabeça da gente é muito louca, né? Muito demais. Acho que um fato que, de certa forma, tornou a perda um pouco menos intolerável, para não dizer mais tolerável, foi ele ter passado um tempo no hospital antes de ter falecido, né? Então esse tempo é um tempo que a gente consegue assimilar de alguma forma a possibilidade da perda. Então estar no hospital numa situação assim, você começa a aceitar que aquilo pode ser uma realidade. É verdade. Então, acho que, de certa forma, ajuda, porque é bem melhor do que uma perda repentina. Assim, por exemplo, né, as pessoas que têm um falecimento justo no momento do acidente, súbito. Exato. É muito difícil mesmo, né? Essa coisa. É engraçado isso, porque a única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer. Não deveria ser tão... Não é, menina? É a coisa mais louca do ser humano. Mas é uma sociedade que tem dificuldade de lidar com a morte mesmo, né? A gente tem dificuldade de fazer esse enfrentamento, a gente não pensa sobre, a gente evita falar. Por isso, quando você falou sobre a leitura do livro, eu acho que é um livro que muitas pessoas vão ter, acho que ter uma repulsa. Acho que é normal criar uma repulsa durante a leitura, sabe? Porque é um tema que a gente não quer falar. Mas eu aconselho que as pessoas enfrentem. Não quero ler mais esse livro. Não quero falar sobre isso, que horror. Mas o que eu digo para as pessoas também é que é um livro que traz muito sobre a memória da vida. É um livro sobre a vida que aconteceu.
Tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu coloco na entrada, que diz assim, é a vida muito mais do que a morte que é sem limites. O que é sem limites, o que é abundante é a vida, é o que fica mesmo. Muito além da morte. Né? É a vida mais do que a morte que não tem limites. Exatamente. Para mim é preciso. É uma outra vida que a gente não lembra, né? Podemos até ter vivido lá. Agora, numa sociedade como a nossa, você falou nisso, que é uma sociedade do acúmulo, do adquirir, do ter, cada vez mais agora do ter. Né? Fala, isso é chavão, Neuza, você vai falar do ter e ser. Não, mas então, é meu pai, é minha mãe, é meu namorado, é minha mulher. Quando, na verdade, tudo é transitório, né? Tudo a gente tá aqui de passagem. Que meu, nada é meu, não é? Total. E pensar nessa transitoriedade, eu acho que facilita, de certa forma, encarar que um dia a gente não vai estar mais aqui. Né? Não vai. Não vamos. É isso. Mas quem sabe a gente se encontra lá em cima. Com certeza. João, você é uma belezinha. Ai, que prazer estar aqui. Ele é um menino lindo, não é? Ele é um menino lindo, maravilhoso. Escute, querido, então amanhã, 6h30, aqui no Vem, no Café, tá bom? Noite de autógrafos, lançamento, bate-papo com esse menino mais lindo do mundo. Escute, a sua geração vem com 2 chips a mais, né, bem? Para algumas coisas talvez sim, para outras algumas dificuldades a mais, eu acho. Você é um engenheiro mecânico. Isso. Escreve sobre vida e morte, uma sutileza do tema, né? Os 2 hemisférios. Os 2 hemisférios, assim, num momento de alta tecnologia. E você ter essa sensibilidade disso. Na sua idade, isso é uma coisa muito rara, João. Obrigado. É uma coisa muito rara. A gente vê meninos na sua idade tão mais do que nunca querendo, sei lá, né? Fazer qualquer outra coisa. Fazer qualquer outra coisa, trabalhar, ter o carro e sei lá, essas coisas, né, de jovens. Eu fico muito feliz por vocês. E eu por poder compartilhar esse meu filho. Lindo. Porque a gente está falando aqui sobre paternidade. Esse é seu primeiro filho. Meu filho, de certa forma, uma Perdi homenagem meu pai, mas fiz um filho. Sim. Beijo, querido. Muito obrigada. Prazer foi nosso. Tá aí, compartilhe essa conversa, que está aí no meu Facebook, mas também se inscreva no nosso canal, que se chama Sintonia Viva. Lá no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreva, porque se a gente chegar, é um canal que está o Flávio Augusto e eu. Ele faz um programa sobre música e eu faço entrevistas, um pouquinho de jornalismo, né? E a gente vai voltando aos poucos, mostrando um pouquinho das coisas boas e gente boa que Guará tem, como esse menino aqui, por exemplo. Que honra! É verdade, meu filho. Obrigado. Né? As coisas ruins a gente não fala muito, a gente só fala de político. Eu falo, não, esse eu faço questão de falar. Então se inscreva no canal Sintonia Viva lá no YouTube. E eu quero agradecer aos nossos parceiros de trabalho, o nosso Ganiza. Deixa eu lembrar uma coisa para você. E tem outra, hein? Conheci você desse tamaninho lá no Ganiza também, além da barriga da sua mãe. Essas memórias são claras para mim do Ganiza. A gente tem fotos lá do Ganiza? Devo ter. A gente é sempre no Ganiza. A gente está fazendo um concurso, fala com a sua mãe. O Gango, se tivesse vivo, faria 84 anos. Se tem alguma foto com o Gango ou com a Isa, manda pra gente e você vai concorrer a 84 chopp. Que legal! 84 Nossa, eu devo ter em casa, com certeza. E se você casa da minha avó também. Tem alguma outra foto de comemoração, de aniversário, batizado, casamento, no Ganiza, também manda pra gente, que é um outro concurso. Não são os 84 chopps, mas tem mais lá um monte de coisa que você pode ganhar no Ganiza. Gente, oportunidade de ganhar. Olha só, não? Aí. Muito bom. Chopp 84, olha... Vai ter muitos meses para você beber 84 chopp, não vai? A gente está só na água aqui. A gente não está na água, está muito quente, tome água. Obrigado também, Marquinhos Lorijo, da estrutura, planejamento. Marquinhos, muito obrigada mesmo pela confiança e mostrar que a estrutura está aqui com a gente, sempre administrando condomínios em Guaratinguetá, em Ubatuba, em todas as cidades. 31 anos trabalhando em Guará, não é para qualquer um, né? Isso é quem tem competência. E também TF Pneus. Todo mundo vai falar, Neuza, você é da família, tudo da família vem comigo.
Isso mesmo, TF Pneus Assim que é também. bom, Não é lógico, se não vai patrocinar da família, vai patrocinar quem? É não, isso. não. TF Pneus, 4 lojas para você, ó. Tem em Guará 2, no posto Avenida, no posto Colonial. Tem uma na avenida de entrada de Lorena, para vocês de Lorena, e tem uma também na avenida em Pindamonhangaba, naquela avenidona de entrada. TF Pneus, 62 anos tem a Teberg Fernandes. Você já viu uma empresa familiar, que é da família Teberg e família Fernandes, durar 62 anos? Essa dura. Então você vai ver por que dura, não é? Beijos para vocês. Beijo, Luiz, gente. Muito sucesso obrigado. amanhã no seu lançamento aqui no Vem Café. Vem. Vem.